Primeiramente, Gabriel, fisiologista da BDA, e Eduardo, atleta de polo aquático da equipe e também da seleção brasileira, agradeço a disponibilidade de vocês para bater um papo aqui com a gente hoje. Olá, Matheus, tudo bem? É um prazer, é todo nosso, e fique à vontade aí para fazer as perguntas. Bom, vou começar com você então primeiro, Gabriel. Você integrou o LAFID, Laboratório de Fisiologia e Desempenho Esportivo da Unesp Bauru, e junto com o grupo você desenvolveu pesquisas sobre a fisiologia dos atletas. Gostaria que você contasse para a gente quais eram os objetivos dessa pesquisa e como ela foi realizada. Então, Matheus, eu comecei a estudar polo aquático, na verdade, na minha graduação, né, fazendo o TCC aí na Unesp, e aí depois no mestrado eu retornei a estudar o polo aquático, né, no meu mestrado eu desenvolvi, junto com o laboratório, uma pesquisa que investigava o efeito de uma suplementação, né, que chama betalanina, sobre o desempenho de atletas de polo aquático. E esse estudo ele foi realizado, não foi aqui em Bauru, foi com a equipe do SESI, de Ribeirão Preto, e da cidade de São Paulo, e a gente investigou o efeito dessa suplementação sobre o desempenho dos atletas, e aí a gente encontrou até alguns achados positivos, né, de melhora no desempenho em alguns testes, a gente considera como achados de melhora modesta, né, nada muito expressivo. E aí no doutorado, a minha tese, a gente mudou um pouco o foco, né, eu continuei estudando o polo aquático, mas aí eu vim mais para a área de treinamento, e aí no doutorado o objetivo principal da minha tese era investigar a eficácia de uma estratégia de treino que chama intensificação das cargas de treino, que é algo que é inédito no polo, né, a gente, até com modalidades esportivas coletivas, a gente tinha pouquíssimos estudos com isso, e então a gente conseguiu separar as atletas aqui do time feminino em dois grupos e fazer com que elas treinassem de modo diferente, um com carga intensificada, outro não, e no final de tudo a gente comparou os resultados, viu se valia a pena fazer essa intensificação de carga, e aí, né, de maneira bem resumida, a gente encontrou que é uma estratégia bem válida, né, desde que as atletas não entrem num estado de fadiga crônica, que a gente conseguiu diagnosticar, e a gente consegue por algumas ferramentas hoje em dia. Então, a gente encontrou que essa estratégia é uma estratégia efetiva, né, a gente até acaba usando hoje em dia, eu agora atuando aqui como fisiologia da BDA, a gente acaba utilizando essa estratégia, que a gente viu que ela é efetiva, e de maneira geral as pesquisas foram essas, aí tiveram mais alguns estudos que eu cheguei a participar, colaborar de iniciação científica, né, também com investigando a eficácia da suplementação de betalanina, alguns estudos de TCC também, que investigou alteração na regra do polo, que alterou recentemente sobre a distância total percorrida pelos atletas durante o jogo. Então, foram alguns estudos que a gente desenvolveu lá e que eu tive a oportunidade de participar e contribuir de alguma maneira. E, Eduardo, com você agora, a seleção brasileira, infelizmente, não se classificou para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas você, como atleta, já participou de grandes competições nacionais e internacionais. Queria que você explicasse para a gente como funciona essa rotina de um atleta que treina sempre em alto rendimento, até para as pessoas de casa entenderem que isso exige muito de você e que é muito difícil atingir esse nível, chegar no nível profissional, né? A rotina de um atleta já é intensa. Quando vai chegando próximo às competições, fica mais intensa ainda. Desde treinando 2 períodos por dia, cerca de 5, 6 horas. É um treino muito intenso, onde a gente tem que ter descanso, alimentação, tudo certinho para conseguir aguentar e chegar na competição bem. E, Gabriel, como você acredita que esse trabalho, que você mesmo citou na primeira pergunta, e esse trabalho que ajuda essa preparação de alto rendimento, como você acredita que isso pode ser importante para o aumento desse tipo de conhecimento dentro do esporte e dentro da universidade? Para mim, assim, eu acredito que é fundamental, né, ter essa interação entre a prática, né, propriamente aplicada, e a pesquisa dentro da universidade, né, principalmente quando a gente fala de desempenho esportivo, de alto rendimento, a gente precisa ter essa interação. Então, de uma maneira geral, assim, eu acredito que acaba que todos saem ganhando com isso, né, tanto os treinadores, o pessoal que trabalha com a parte de treinamento na prática ganham
adquire um conhecimento, ganha uma ferramenta ali que ele pode usar no dia a dia, né? Isso aí faz com que ele torne o treinamento dele mais assertivo. Então, para a área prática, eu acho que é fundamental essas pesquisas aplicadas. E para a área da ciência também, essa parceria ela é de extrema relevância, né? Então, quem vai trabalhar com alto rendimento, com rendimento esportivo, precisa ter atletas, né, de alto rendimento. Então, são atletas que vão treinar ali quase todos os dias da semana, ter uma rotina bem estruturada. Então, essa interação muito importante. Quando eu estava na universidade, a gente precisava muito de amostra, né, de atletas que treinassem e que se submetessem a fazer aquilo que a gente pedia em relação à avaliação física, treinamento. E aí, a parte prática aqui, os treinadores também acabam ganhando, né, por ter um conhecimento já adquirido ali de maneira instantânea, né, com a pesquisa sendo aplicada com a própria equipe, ou lendo artigos e pegando conhecimento de outros lugares, mas eles acabam se beneficiando muito porque conseguem melhorar a qualidade de treino, conseguem ser mais assertivos, e aí conseguem, de uma maneira geral, melhorar o desempenho da equipe, né, que é isso que o treinador precisa. E para você, Eduardo, como que é ter esse tipo de acompanhamento científico durante o treino? E como isso te ajudou no seu desenvolvimento como um atleta? Esse acompanhamento científico ajuda 100%. Desde que o Gabriel entrou na BDA, o nosso rendimento aumentou muito, a gente conseguiu ter muitos ganhos e muitas vezes treinando menos do que a gente treinava antes, por novas técnicas, que é menos lesiva, e a gente consegue ter um resultado bem melhor treinando menos. E Gabriel, você até já citou isso um pouco na pergunta anterior, e quais os desafios para realizar pesquisa com atletas e equipes de alto rendimento? E o quanto é importante que clubes e instituições se abram para a ciência, assim como a BDA fez com a Unesp de Bauru, que você já citou o exemplo lá na primeira pergunta. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem, Matheus, né, falando como pesquisador no Brasil, de quando a gente estuda alto rendimento, como eu disse na questão anterior, que a gente precisa trabalhar com atletas, né? Se a gente vai estudar alto rendimento, uma coisa é a gente estudar atletas, né, que fazem uma rotina estruturada de treino, treinam praticamente todos os dias, e estudar indivíduos moderadamente ativos, né? A gente tem uma grande diferença nas respostas, então a gente precisa, né, quando vai falar de alto rendimento, estudar atletas. E a dificuldade é muito grande da gente conseguir um acesso com esses atletas, porque a gente tem que mexer na rotina de treino, muitas vezes os atletas têm que deixar de treinar, ou treinar menos naquela semana por conta das avaliações, e os atletas têm um calendário bem congestionado, de treino, de competição, então, para conciliar tudo, e o treinador também abrir mão, né, do que ele tinha planejado para aquele mês, para aquela semana, é muito difícil, né? Então, essa é uma restrição, uma dificuldade que acho que todos que trabalham com ciência do esporte no Brasil têm. E a BDA deu uma oportunidade muito grande para a gente, né? Posso citar os nomes aqui do Emerson e da Janaína, que era o treinador e a preparadora física, que abriam as portas. A gente acabou fazendo, né, 3 estudos com a equipe feminina, né? 2 da minha tese e um que a gente fez um estudo extra ainda com elas. Então, eu trabalhei em parceria com eles por 3 anos seguidos, né, e a gente muitas vezes tinha que fazer algumas adaptações em treino, mudar a rotina das atletas, e eles foram bastante, né, abertos em relação a isso. Eles entenderam bem a importância do trabalho que seria realizado e permitiram que a gente conseguisse fazer tudo aquilo que a gente havia planejado inicialmente com o projeto, né? Então, isso foi fundamental. A gente conseguiu trabalhar muito bem aí durante esses 3 anos, né? Foram 3 estudos que a gente conseguiu completar, e é fundamental, isso eu digo que é fundamental, essa abertura de portas que eles me deram, e se outras equipes também derem para outros pesquisadores no Brasil, isso vai a tendência é só que o esporte no Brasil melhore, né? Que a gente consiga uma evolução muito grande realizando pesquisas com atletas de alto rendimento, atletas de elite. É fundamental com que isso aconteça. E Eduardo, você teve a oportunidade de representar o país no pré-olímpico com apenas 18 anos. Como você descreve essa experiência sendo tão jovem, e quais são as suas expectativas para o futuro?
Eu fui para esse pré-olímpico como suplente, infelizmente não cheguei a jogar, mas ganhei muita experiência observando os grandes times europeus, também o Brasil. Infelizmente o Brasil não estava pronto para conseguir essa vaga, e minha expectativa é que até 2028 o Brasil já consiga essa vaga, já esteja pronto. E até para aproveitar e para encerrar aqui nosso bate-papo, uma pergunta para vocês dois. Em quais aspectos, na opinião de vocês, o polo aquático brasileiro precisa evoluir para se tornar uma seleção com participação constante em competições como a Olimpíada e obter esses bons resultados? Eu acredito que para a gente poder chegar num nível bom, a gente teria que, no Brasil, né, melhorar um pouco a parte de captação de atletas. Então, a gente precisava ter mais projetos no Brasil, né? A gente tem uma parcela muito grande de crianças, de pessoas praticando polo aquático num país de dimensões que tem o Brasil, né, com a população que tem o Brasil. Então, a gente precisaria melhorar essa captação, né? Então, em outros estados, disseminar isso e fazer um trabalho de base bastante sólido, né? E aí, como consequência, a gente conseguiria melhorar a qualidade do campeonato nacional. A gente já tem um campeonato nacional forte, competitivo, né? Porque a seleção vai ser um retrato do polo aquático naquele país, né? Então, a gente precisa melhorar a qualidade dos campeonatos, ter mais competições bastante disputadas, né? E para mim o trabalho de base é fundamental, porque mesmo que a gente exporte os atletas, né, para jogar no exterior, aqui na Europa principalmente, que é onde estão os grandes clubes, a gente precisa ter um trabalho, precisa que esses clubes tenham interesse para os nossos atletas, né? Então a gente precisa ter atletas bem formados, atletas de boa qualidade, para que a gente consiga no mínimo exportar, para que eles consigam participar de ligas competitivas, né? E não abro mão de dizer que o Brasil precisa ter uma liga nacional bastante forte para que a gente consiga melhorar o nível dos atletas. Então, acho que a base, tudo vai começar pela base, né? E aí, claro, inserindo, quanto mais a gente conseguir inserir essa parte científica, né, a ciência aliada à prática, acho que também é fundamental, que a gente consegue errar menos na prescrição de treino, consegue fazer com que os atletas evoluam mais, e aí isso vai fazer com que a gente consiga melhorar a qualidade do polo aquático nacional. Acho que são esses pontos aí que a gente precisa evoluir no Brasil. Para você, é mais ou menos por aí também, Eduardo? Você concorda com o Gabriel que a Liga Nacional é a base que vai moldar isso, e que a partir disso a gente vai conseguir criar essa equipe, o que vai ter presença constante em uma competição como a Olimpíada? Sim, a gente precisa aumentar o nível desse campeonato, que infelizmente ainda é baixo. Precisa de mais investimento nos atletas, porque tem muito atleta que tem condição de jogar uma Olimpíada, mas não tem investimento para chegar até lá. E é basicamente isso que o Gabriel falou, começar pela base. Então, Gabriel e Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por vocês toparem fazer essa entrevista aqui com a gente. A gente agradece, Matheus, foi um prazer, e estamos à disposição do que precisar.